tarde a todos. Bem-vindos a este seminário sobre o setor do turismo que organiza a Abel Sousa Advogados. O título do seminário é Descolar e Aterrar com Segurança. O meu nome é Luísa Cinca e eu sou a diretora para Portugal da Abel Sousa Advogados. Os temas que trazemos hoje aqui vão ser apresentados por duas pessoas da equipa. Temos aqui as equipas de Espanha e de Portugal. Uma delas é a Ana Cordeiro Banha. A Ana Cordeiro é associada e diretora do departamento. Muitos de vocês já a conhecem, já trabalham diretamente com ela, tem uma enorme experiência, tem estado na linha da frente na assessoria a todos os grupos nos investimentos que têm realizado em Portugal. É uma pessoa com uma grande experiência também no direito do seguro, direito financeiro e direito bancário. Ela vai apresentar o tema da tutela dos direitos dos consumidores, portanto falará em segundo lugar. Em primeiro lugar, vai falar a Margarida Marques. A Margarida Marques tem estado a analisar todas as medidas de apoio financeiro lançadas pelo governo e analisará para nós hoje os diferentes programas que existem, que quantias é que estão disponíveis, que condições é que as empresas precisam para, portanto, aceder a estas linhas de financiamento. E, portanto, dará aqui uma explicação também de em que momento é que estamos, que quantias é que já foram entregues, portanto, como é que estão os programas e, enfim, esperamos que seja útil. Vou passar então a palavra à minha colega Margarida Marques. Obrigada, Luísa. Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos, antes de mais, a este primeiro seminário promovido pela Belsus Portugal. Temos tido outros seminários em Espanha, este é o primeiro, e vamos dedicar ao setor do turismo, ao impacto da Covid-19 no setor do turismo. Eu dedicar-me aqui à componente mais financeira e económica prestada às empresas do setor do turismo e depois, como a Luísa bem referiu, a Ana dedicar-se aos diplomas que estão vigentes relativos ao cancelamento das viagens e dos alojamentos, tanto da perspectiva dos operadores como também na perspectiva da tutela dos direitos dos consumidores. E antes de avançarmos, um disclaimer importante e inicial que convém fazermos para percebermos exatamente o que é o setor do turismo. O setor do turismo, no fundo, é composto por todas aquelas empresas que desenvolvem atividades turísticas e desenvolvem numa lógica B2B ou B2C. Este é um setor que, infelizmente, é um setor fortemente afetado por toda esta crise provocada pela Covid-19. É um setor que merece especial atenção, razão pela qual também foram criadas ferramentas e instrumentos dirigidos especificamente a este setor e, portanto, vamos passar a analisar. Para termos também ideia aqui de dados, a Organização Mundial do Turismo publicou a semana passada dados referentes ao impacto da Covid-19 no desenvolvimento da atividade, estimando que possa estar reduzida entre 60% a 80% a nível mundial. Também em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística prevê que essa redução possa impactar até 2,9% do PIB, portanto, um setor que no passado tanto contribuiu para a recuperação económica do país, neste momento está mais fragilizado e precisa de uma proteção adicional. Relativamente então às empresas que o compõem, bom, desenvolvendo essas atividades turísticas, nós facilmente conseguimos compreender que um estabelecimento hoteleiro, um alojamento local, uma agência de viagens, uma agência turística, um operador, consiga desenvolver essas atividades. Mas importa esclarecer que também os restaurantes, os estabelecimentos de bebidas ou as empresas de aluguer de veículos estão incluídos aqui para efeitos da nossa análise no setor do turismo e também para efeitos destas medidas que vou anunciar. Por outro lado, excluímos desta análise o caso das companhias aéreas, porque, embora se calhar nós de uma forma mais instintiva associamos a companhia aérea ao setor do turismo, a verdade é que está integrada no setor dos transportes aéreos de passageiros e, portanto, excluímos aqui para efeito do nosso seminário e em concreto aqui dos auxílios que vou apresentar. Iniciando então estes auxílios, começamos com o primeiro apoio a ser disponibilizado para estas empresas do setor do turismo, um apoio disponibilizado e gerido exclusivamente com receitas próprias do turismo de Portugal. Portanto, falamos de um apoio que não tem intervenção do sistema bancário, do sistema financeiro ou do sistema de garantia mútua. Portanto,
é um apoio disponibilizado pela Autoridade Turística Nacional, que se concretiza num contrato de financiamento entre as empresas beneficiárias e o Turismo de Portugal. Como disse, está operacional desde março deste ano, portanto foi um dos primeiros apoios, na verdade foi o segundo apoio a ser criado e dirigido a estas empresas. Inicialmente contava com uma dotação de 60 milhões de euros, mais à frente vamos ver qual é a disponibilidade que tem à data de hoje. No seguimento desta questão relativa à preocupação pelo direito dos trabalhadores, outra questão também tem sido bastante colocada e também algo menos pacífica, é a questão relativa à manutenção dos postos de trabalho, porque acaba por ser uma preocupação central em qualquer empresa neste momento. E esclarecemos então aqui que a manutenção dos postos de trabalho não é uma condição de acesso à linha de apoio. Ela está legalmente enquadrada como uma obrigação legal no âmbito do cumprimento do contrato de financiamento a cumprir por parte desta empresa mutuária, desta beneficiária. Ou seja, uma vez assinado o contrato de financiamento, a empresa deve manter o mesmo número de trabalhadores em julho de 2020 de que dispunha em 28 de fevereiro de 2020. À frente também já vamos perceber o porquê, porque a verdade é que todo este financiamento é construído com base no número dos trabalhadores efetivamente existentes na empresa e, portanto, a partir do momento em que deixa de corresponder o número de trabalhadores, deixa de fazer sentido que o reembolso se mantenha igual, mas essencialmente é um traço, é uma característica daquilo que têm sido também as linhas e as políticas apresentadas pelo Governo para ultrapassar este período mais crítico relativo, por um lado, à garantia da liquidez das empresas, à manutenção da capacidade produtiva e, em especial, à manutenção dos postos de trabalho. Portanto, acaba por estar também aqui, de resto, alinhada com aquilo que têm sido essas políticas. E, por fim, aqui uma questão mais recente, do final de abril, relativa ao selo da Clean and Safe, que não deixa de ser também um bom sinal, um sinal positivo, já mais relacionado com a retoma da economia, com a retoma do exercício e da atividade destas empresas, que consiste, muito resumidamente, na atribuição de um selo a determinadas empresas do setor que consigam cumprir com as recomendações ou as orientações prestadas por parte da Direção-Geral de Saúde nos seus próprios estabelecimentos, ou seja, o que se pretende no fundo com este selo é garantir ou restabelecer, se calhar é o melhor termo, restabelecer a confiança do consumidor ao dirigir-se a um estabelecimento hoteleiro e o estabelecimento ter um selo do Turismo de Portugal, uma validação do Turismo de Portugal e Direção-Geral de Saúde, em como aquele estabelecimento cumpre as medidas de higiene, de segurança e evita de todas as formas possíveis qualquer contágio da Covid-19. Portanto, é uma medida já mais orientada para essa retoma da possível normalidade. Agradeço-vos a vossa atenção, a vossa disponibilidade e passo então a palavra à Ana. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Margarida. Muito boa tarde a todos. Obrigada por participarem no seminário organizado pela Belsus em Portugal, concretizando estas medidas relativamente ao contrato de viagem organizada. Este regime excepcional, será aplicável desde que estejam reunidos os seguintes pressupostos. Primeiro, que se trate de viagem organizada por agência de viagens. Segundo, cuja data de realização tenha lugar entre o período de 13 de março a 13 de setembro de 2020, que não sejam efetuadas ou que sejam canceladas por facto imputável ao surto da pandemia do Covid-19 e, nestas circunstâncias, estas reservas conferem excepcional e temporariamente o direito aos viajantes de optar pela emissão de um vale de igual valor ao pagamento efetuado pelo viajante e que será válido até ao dia 31 de dezembro de 2021, ou é alternativa pelo reagendamento da viagem até 31 de dezembro de 2021. Relativamente ao vale, o vale é emitido à ordem do portador e é livremente transmissível por mera tradição. Caso seja utilizado para a realização da mesma viagem, ainda que em data diferente, mantém-se o seguro, o contrato de seguro que tiver sido contratado para aquela viagem, mantém-se para quando se realize a viagem.
e se este vale não for utilizado até 31 de dezembro de 2021, o viajante tem direito ao reembolso do pagamento efetuado no prazo de 14 dias. Nas situações em que os clientes optem pelo reagendamento da viagem, caso o mesmo não seja efetuado até dezembro de 2021, terão também, por sua vez, o direito ao reembolso do valor também efetuado no prazo de 14 dias. É importante salientar, e isto é uma das garantias que foram muito reforçadas nestas medidas excepcionais, que o incumprimento imputável às agências de viagem relativamente a estas possibilidades, não é, de utilização do vale, de reagendamento, de reembolso, caso seja incumprido, portanto, permite que os viajantes acionem o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Outra garantia que vem, outro reforço aqui da tutela dos consumidores tem a ver com a situação do desemprego. E este diploma vem estabelecer que, no caso de clientes que se encontrem em situação de desemprego e desde que devidamente comprovado, podem optar até dia 30 de setembro deste ano, 2020, pelo reembolso de valor entregue à agência de viagens, devendo mesmo, neste caso o reembolso deve ser, mais uma vez, realizado no prazo de 14 dias. Uma última nota, apenas para informar que este regime é aplicável na íntegra a viagens de finalistas ou viagens similares. No mesmo diploma foi publicado também, foi também estabelecido o regime excepcional do cancelamento de reservas de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local. Este regime aplica-se às reservas que cumpram cumulativamente determinados requisitos, que são, em particular, reservas de serviços de alojamento em empreendimentos e em estabelecimentos de alojamento local situados em Portugal, com ou sem serviços complementares. Por outro lado, deverão ser reservas efetuadas diretamente pelo hóspede no empreendimento ou estabelecimento de alojamento local ou através de plataformas online. Um ponto importante, este regime só se aplica para as situações de reservas não reembolsáveis e que tenham sido realizadas para o período de 13 a 30 de setembro de 2020. Reservas, sobretudo, não tenham sido realizadas por facto relacionado com a declaração de estado de emergência, decretado no país de origem ou em Portugal, ou ainda com o encerramento de fronteiras imputáveis ao surto da pandemia da doença do Covid. Efetivamente, este regime excepcional não é aplicável às companhias aéreas. As regras legais comunitárias relativas à imunização e assistência aos passageiros dos transportes aéreos, em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos, mantêm-se plenamente vigentes. Apesar desse mesmo racional ser inteiramente aplicável ao setor do transporte aéreo, tem-se questionado por que razão as companhias não foram incluídas, as companhias aéreas não foram incluídas neste pacote de legislação, ainda para mais quando o transporte aéreo é um elemento-chave, como sabemos, no setor do turismo, mas a verdade é que não foi. A Comissão Europeia tem vindo formalmente e informalmente a publicar um conjunto de orientações para a interpretação dos regulamentos da União Europeia em matéria de direitos dos passageiros, no contexto atual, e efetivamente, relativamente às situações em que os passageiros não podem viajar ou pretendem anular, cancelar uma viagem, não existe uma previsão normativa que regule, que contemple as situações em que os passageiros não podem viajar ou pretendem cancelar uma viagem por sua iniciativa. O reembolso do passageiro, nestes casos, depende sempre do tipo de bilhete, se é reembolsável, se tem possibilidade de alteração da reserva, o que tiver sido convencionado e o que constar das condições gerais e termos de contratação. Sabemos todos que no contexto atual, e temos acompanhado várias companhias aéreas que estão a oferecer vales aos passageiros que já não podem, já não pretendem ou não estão autorizados a viajar em resultado do contexto atual. Os passageiros podem utilizar estes vales para outras viagens com o mesmo transportador, dentro do prazo por este estabelecido ou acordado com o passageiro, e efetivamente esta situação tem que ser
distinguida da situação em que o transportador cancela a viagem e oferece apenas um vale em vez do reembolso ou reencaminhamento do hóspede. E de facto, esta oferta, ou seja, esta possibilidade de o passageiro optar pelo voucher, não afasta o direito do passageiro de optar, em vez disso, pelo reembolso. Assim concluo a minha apresentação sobre estas medidas excepcionais. Bom, então penso que isto será tudo por hoje. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Margarida, também. Nós, nos próximos dias, vamos também enviar alguma informação adicional sobre os próximos webinars. O próximo será sobre o setor imobiliário e o seguinte sobre questões de direito do trabalho. Enfim, seja uma muito boa tarde e obrigada a todos.